Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e este é o canal do Cabi Advocacia, no qual falamos sobre empresa, patrimônio e pessoas. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o entendimento que vale para o ITBI no que diz respeito à venda do seu imóvel. Vamos lá? Bom, pessoal, então, como eu comentei, o vídeo de hoje vai tratar um pouco sobre ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse é o imposto que é cobrado pelos municípios, né? Então, toda vez que você faz a venda de um imóvel, tem lá o ITBI, que vai variar conforme o município, o percentualzinho lá da alíquota, né? Que vai ser aplicado sobre aquela venda que você está fazendo, né? Então, pessoal, vejam. A venda de imóveis, né, lógico, as próprias leis de ITBI trazem casos em que é isento, mas a gente está falando daí de imóveis de valor muito baixo, né, que a gente está tratando de uma proposta de um imóvel aí de venda no valor de mercado para cima de R$250 mil, por exemplo. Então, o que ocorre? Foi lá, você está anunciando um imóvel, você viu um anúncio do imóvel, gostou, fez negócio, comprou, acertou. E aí vai para a escritura pública de compra e venda, tem que fazer lá, né, a declaração do imposto de transmissão de bens imóveis, do ITBI, na sequência isso tudo sai, essa documentação, e é encaminhado lá para o registro de imóveis para constar na matrícula que daqui para frente você que comprou é o dono do imóvel, você que vendeu não é mais o dono do imóvel. Então ocorre aqui uma transmissão do bem imóvel, de quem vendeu para quem comprou, ok? Qual que é a questão? Muitos municípios, na hora de estabelecer a base de cálculo desse tributo do ITBI, eles acabam apresentando ali, unilateralmente, um valor de referência, né? Um valor que normalmente é calculado a partir de valor venal, que é aquele valor do imóvel que consta lá no IPTU, por exemplo, acrescido de um percentual que o município entende que é o que vale, que é que funciona e assim por diante, e traz então esse valor para servir como base para que incida lá o percentualzinho de alíquota, enfim, e você seja cobrado por aquilo. Mas qual que é o problema sobre isso? Vejam, pessoal, para fim de determinação por parte de alguns municípios desse valor de base, ele considera o imóvel, às vezes considera a localidade do imóvel, padrão do imóvel. Então, por isso a conta às vezes acaba ficando que a base é superior até mesmo do que o valor do negócio. Existem casos, por exemplo, vamos imaginar uma grande cidade, centro da cidade, um prédio com diversos estúdios, né, apartamentos menores para estudantes, profissionais que viajam e assim por diante, e o valor ali que a pessoa A está querendo vender aquele estúdio é de R$250 mil. Só que considerando o prédio, a localidade, a função e assim por diante, o município entende que a base, unilateralmente calculada por ele, seria 300 mil. Ou seja, o imposto na hora que ele vem e incide o percentual, que normalmente é um percentual baixo no ITBI, tá, pessoal? No máximo ali em torno de 3%, mais ou menos variando um pouco para cima, um pouco para baixo. Esse valor ele acaba influindo em quanto você vai pagar de imposto, porque 3% de 300 mil é mais do que 3% de 250 mil, um valor considerável. Lógico, quem está dando um exemplo com valores que, poxa, mas uma diferença aí, 3 mil reais, para mais, para menos, sei lá. Enfim, numa venda de um imóvel único, isso pode parecer algo até de certa forma irrisório. Mas vejam, pessoal, não é. Porque o ITBI, ele não incide, por exemplo, só na compra e venda do imóvel. Ele incide naquele momento que você decide transformar o seu patrimônio, tirando a sua pessoa física e colocando numa empresa. Então você tem um conjunto de patrimônio, o ITBI ali está mal avaliado. Quando você faz essa conta, ao final você está pagando imposto a mais. E mesmo um negócio menor, na venda de um estúdio de 250 mil reais. O que vale é o valor que foi feita a venda, e não o valor que o município está estipulando. Com essa situação colocada, muitas ações foram ajuizadas para dizer, olha,
o valor estipulado unilateralmente pelo município faz com que o imposto seja mais alto do que eu pagaria se fosse o valor do negócio que eu celebrei, ou seja, do que a venda que eu fiz. Então vejam, né, isso foi para a Justiça, foi ser discutido, chegou em Brasília e o Superior Tribunal de Justiça, diante do grande volume de ações envolvendo essa temática, pegou alguns desses recursos e resolveu decidir daquela forma que a gente chama tecnicamente, né, por recurso repetitivo, para que aquele entendimento seja aplicado a todos os casos iguais no Brasil. E esse foi o tema do STJ julgado, né, no ano anterior, em 2022, o tema 1113, que diz o seguinte, ao final de contas: o que vale para fins de base de cálculo do ITBI é o valor do negócio celebrado. E ainda que o valor do negócio celebrado é o valor de mercado e que se presume que o vendedor, a pessoa que está fazendo aquela venda, e a outra pessoa do outro lado está fazendo a compra, tem muito mais conhecimento, ou tem o conhecimento do mercado e do valor de mercado daquele bem para fins de fazer a sua venda, a sua alienação. Então, esse entendimento ele é muito importante. Primeiro porque reconhece que a base de cálculo tem que ser o valor do negócio, o que é o correto. E segundo, porque entende que se presume que o vendedor, né, que as pessoas envolvidas no negócio, na verdade, conhecem do valor de mercado daquele bem e que, portanto, aquele valor está correto. E, se o município quiser questionar, que instaure um processo administrativo dele para fins de estabelecimento, um processo administrativo específico para cada situação, para fins de estabelecimento do qual que seria, então, o valor de mercado daquele bem. Tá? Com esse entendimento em mãos, agora o que vale são os 250 mil do nosso exemplo, para fins de base de cálculo, e não os 300 mil do exemplo também que o município estipulou. Isso faz com que você economize. Se você, por um acaso, vendeu algum imóvel nos últimos 5 anos, essa tese, esse entendimento é aplicável caso o valor tenha sido estipulado de base de cálculo, se foi estipulado. Se ele foi ainda estipulado a maior do que o valor de venda, que você obtenha a restituição daquele valor pago a mais, corrigido e atualizado. Ok? Então vejam, que entendimento importante esse no ramo imobiliário. Quem trabalha com isso, muitas pessoas utilizam dos imóveis no Brasil para fins de investimento e de obtenção de renda. Então verifiquem sempre, pessoal, isso. Que se você vendeu um imóvel nos últimos 5 anos e o valor do ITBI que você pagou não foi o valor do negócio, e sim o valor acima estipulado pelo município, então não perca a oportunidade de entrar com essa ação e pedir a restituição do valor pago a mais. E não se esqueçam, pessoal, esse prazo de 5 anos, a cada dia que passa, você está perdendo uma oportunidade se você não entrar com a ação dentro desse período, por conta da prescrição. Não deixe que isso ocorra. Faça e resguarde o seu patrimônio. Essa oportunidade do ITBI é uma oportunidade bastante segura, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já resolveu a questão de forma definitiva. Ainda assim, está pendente uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Mas, considerando o ITBI como uma regra, enfim, as questões envolvendo ITBI como uma matéria infraconstitucional, possivelmente o Supremo vai dizer que o entendimento aplicável é aquele entendimento que o STJ entender melhor diante da sua competência para julgar essas questões infraconstitucionais. Ok? Pessoal, aqui no escritório, no Cabia Advocacia, a gente tem feito ações de reconhecimento com isso. A gente verifica a legislação do município, verifica a nota ao final emitida, verifica o que consta na escritura pública de compra e venda de imóvel como valor do negócio, e a guia do imposto e o comprovante para ver quanto foi pago, e enfim, calcular qual economia você poderia ter tido, ou então qual valor você pagou a mais, e se você tem direito à restituição ou não, estando dentro dos últimos 5 anos. Tá certo? Pessoal, mais uma vez agradecer a participação de todos vocês no canal, continuem a curtir os nossos vídeos, a participar das nossas redes sociais, o envolvimento tem sido bastante interessante. Sugestões, críticas, estamos plenamente abertos a isso. Ativem o sino, sigam o canal e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá!